O mundo está em metamorfose. Riscos e crises são constantes, sejam visíveis ou silenciosas. E a comunicação se consolida como um grande desafio que vai além da simples transmissão de informações. Nesse cenário, um elemento emerge como uma resposta ética e necessária: o cuidado. Mas será que é possível comunicar de forma intencional, responsável e atenta ao outro? Aqui, nesse podcast, nós acreditamos que sim. Que é possível co-criar alternativas preparando pessoas e organizações para atravessar os desafios atuais de forma mais humana e sensível. Eu sou a professora e pesquisadora Rosângela Florzac e esse é o Cuidar Com, podcast do Grupo de Pesquisa CNPq, Crise, Comunicação e Cuidado, vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da PUC-RS. E eu sou Júlia Machado, também faço parte do Cuidar Com, grupo que articula atividades de pesquisa e extensão voltadas à comunicação em contextos de crise, nas mais diversas áreas, mas sempre pela perspectiva da cultura do cuidado. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. Hoje aqui no nosso podcast a gente vai receber a Caroline Vanzelotti. A Caroline, nós temos sempre uma convidada. Carol, seja bem-vinda, obrigada, né? Meninas, obrigada. Que bom que tu pôde estar com a gente. A Carol, então, tem uma... Carol, porque eu já tenho proximidade, já estamos chamando a Caroline Vanzelotti, então. Tem uma trajetória que une pesquisa acadêmica, liderança empresarial e ação social. Atua há mais de 20 anos desenvolvendo soluções em educação, inovação e impacto. A Carol, então, também já vou me considerar apresentada, é PhD em Marketing, é professora desde 2007, CEO da RH Decola e presidente da Bonanza, startup que transforma dados em ação humanitária. Ela lidera conexões entre negócios, pessoas e territórios como head de relacionamento da AGS e líder de impacto do WFL, integrando estratégia, empatia e visão sistêmica para transformar ecossistemas com propósito. Que lindo isso! E entre tantas atividades, né, que a Carol desenvolve, eu acompanho a Carol há alguns anos, né, sei que ela é multitarefas, workaholic, dá para fazer mais algumas denúncias aqui, né, Carol? Mas o que nos levou, né, a buscar a tua participação nesse podcast, Carol, é muito o trabalho que tu desenvolve com a Bonanza, né? E aí eu queria contar aqui para os nossos ouvintes que a organização nasceu como uma resposta às inundações de 2024 no Rio Grande do Sul, e a gente acompanhou o iniciozinho, né, do movimento. Eu digo que é mais do que uma organização, é um movimento. Exato. Atuando com inteligência humanitária, que é um tema que nos interessa muito aqui nesse podcast, né? Porque quando a gente fala em cuidado, uma das materialidades do cuidado é justamente essa inteligência humanitária, né? Perfeito. Utiliza tecnologia e dados estratégicos para conectar pessoas afetadas a soluções. Sua missão é transformar o caos em conexão, isso é muito bacana, enfrentando a falta de coordenação, o desperdício de recursos e a invisibilidade das necessidades. Carol, a gente já quer começar te perguntando, te pedindo aí para complementar a apresentação, caso a gente tenha esquecido alguma coisa. Perfeitas, abrangeram tudo. E começar nos contando um pouquinho, né, talvez até da tua trajetória que te levou a iniciativas como esta, né, que tem, acho que, em comum um impacto social, né? Sim. Primeiro, obrigada, gurias, pelo convite, uma alegria voltar a Famecos. Eu atuei aqui por alguns anos como professora, e falar que a Bonanza nasceu aqui, né? A Bonanza nasceu aqui dentro do Tecnopuc, né? Eu já tinha uma startup, e quando as coisas começaram a piorar, quando a água chegou em Porto Alegre, né? Acho que todo mundo se viu naquele momento querendo ajudar de alguma forma, né? Isso é uma questão bem importante, que houve uma grande solidariedade naquele momento, né? Mas a gente costuma dizer, quando a gente fala de ajuda humanitária, que nem toda ajuda é ajuda, né? Que às vezes a boa vontade das pessoas pode atrapalhar, e com boa intenção. Porque isso a gente tem vários exemplos, né? Desde do pessoal que foi ali de barco resgatar, até o voluntário que estava dobrando roupa. Assim, há muitas possibilidades de ajudar, mas é preciso que haja algum tipo de coordenação. E coordenação no melhor sentido, né? Coordenação de ações, de organização. E quando a gente se deparou com literalmente o caos, vocês
se estavam aqui, devem lembrar dos milhões de grupos de WhatsApp pedindo coisa, informando coisa. Onde é que vinha a informação, né? Onde é que circulava aquela informação? Na sexta-feira, dia 3, o secretário de Inovação de Porto Alegre, o Luiz Carlos Pinto, mandou uma mensagem num dos milhares de grupos, assim, né, de inovação do ecossistema e falou assim, pessoal, eu preciso de um BI. E o Luiz Carlos foi meu professor, já em outra vida, né? E eu chamei ele e falei, professor, BI não é um problema. Vai botar o que nesse BI? Vai alimentar ele com quais informações, se ninguém tem nada? Bom, e aí, a partir desse insight, dessa demanda dele, nós começamos, então, a nos organizar. Digo nós, porque nós éramos, assim, 300 pessoas, né? Foi muita gente, muita gente. Um grupo se dividiu e começou a fazer listagem de pessoas abrigadas. Tá? Esse grupo, nós nos dividimos em 2 grupos. Esse grupo criou um aplicativo chamado Abrigos RS, que foi doado para o Ministério Público do Estado. Tá? Outro grupo, do qual eu me engajei, passou a fazer uma organização das demandas das pessoas afetadas. Então, a gente não sabia quem eram, mas sabia onde elas estavam. Naquele momento, elas estavam em abrigos ou em casas de familiares. O que a gente fez? Depois de, assim, né? Eu digo depois porque foi, assim, de um dia para o outro, né? Tentamos algumas formas, liga, busca informação, não funcionou. A gente convidou pessoas, esses 300 que estavam ali. Você quer ajudar? Quero ajudar. Então, tá. A gente abriu o computador. Onde é que tu mora? Eu moro aqui. Bom, perto da tua casa tem esses abrigos, que já estão mapeados. Tu vai ficar com esse. A partir de agora, então, tu é o padrinho ou madrinha desse abrigo e tu vai nos informar a cada 2 horas o que esse abrigo precisa. A pessoa se virava, ia para o abrigo, desenvolvia lá os interlocutores dele, a sua rede de comunicação, e essa interlocução vinha para nós, então. Usando uma tecnologia disruptiva chamada WhatsApp. Né? Que foi a grande ferramenta. Exato. O que a gente fazia? A gente criou um protocolo dentro do WhatsApp, como se fosse um formulário, porque era o mais fácil de se fazer naquele momento. Isso vinha para nós, tinha umas 30 pessoas sentadas fazendo cadastro dentro de um banco de dados. Então, ele recebia o WhatsApp, cadastrava no banco de dados. Esse banco de dados alimentava um BI. Esse BI, a gente usava de 2 formas. A gente alimentava a prefeitura e os órgãos públicos e outra equipe dentro do nosso ecossistema ali fazia o que a gente passou a chamar de matchmaking, tá? Que era uma ligação ativa, uma busca ativa de doações. Então, abrigo tal precisa de 10 colchões. Vamos atrás de 10 colchões. Quem tem colchão? E aí sempre tinha também nos grupos as pessoas doando, né? Vamos atrás de doador. Começaram a se criar centro de distribuição, de pessoas que arrecadavam coisas e tal. E a gente passou a criar essa conexão entre quem precisava e quem tinha disposição. Acontece que os abrigos eram temporários, né? E é importante dizer também que isso tudo que a gente criou, gente, teoricamente, seria uma função de governo, né? Mas que não havia condições, dado o tamanho, o volume da tragédia, né? E as necessidades que estavam acontecendo naquele momento, né? Muito bem. A gente sabia que essas pessoas não estavam só em abrigos. A maior parte das pessoas estavam na casa de familiares. Então, a gente passou também a cadastrar a casa de familiares. Só que aí a gente tinha uma questão interessante, né? Os doadores foram se encerrando e a gente precisava de itens, e quem mais tinha itens era a Defesa Civil. Inclusive a gente dizia, tu quer doar alguma coisa? Doa para a Defesa Civil, que é o melhor caminho. Mas como é que a gente vai tirar alguma coisa da Defesa Civil sendo um movimento? A gente não era nada, a gente era um bando de nerd dentro do Tecnopuc. Tá? E aí a gente começou a precisar ter uma articulação mais política, mais organizada. Quando a água baixou, a gente passou a ver que as pessoas estavam voltando para suas casas e que essas pessoas, elas continuavam precisando de ajuda. Né? Ela já não estava mais na casa do familiar, ela precisava de ajuda agora na sua casa. E aí a gente fez o que a gente está fazendo até hoje. Nós fomos a comunidade. Eu botei bota, botei aquele macacão,
nós somos para a comunidade e a gente passou a atuar dentro do território afetado. Então, desde aquele momento, a gente entra no território, seja através de um líder comunitário ou de uma outra OSC que esteja atuando naquele território, e a gente fornece para eles um sistema capaz de mapear aquela comunidade. Então, a gente faz um mapeamento de pessoas, famílias, domicílios e escolas. Tá? Nesse meio do caminho aí, tem negócios também que a gente está começando a mapear. Tá? Então, vamos supor que você é uma pessoa afetada, uma pessoa que não precisa ser afetada por um desastre climático, tá? Hoje, na nossa realidade. Você pode ser afetada por uma questão de vulnerabilidade socioeconômica. Então, a gente diz que a gente trabalha com pessoas em vulnerabilidade socioeconômica e ambiental. Tá? O seu líder comunitário ou alguém da sua relação vai te encaminhar um link da Bonanza. Você vai se cadastrar nesse link e você vai passar, então, a ser um aliado Bonanza. Uma família aliada à Bonanza. Você vai descrever toda a sua família, vai poder mudar as informações, tem uma interface que você pode gerenciar. Hoje, essa interface, a gente está testando por WhatsApp com voz. Então, a pessoa pode fazer o seu cadastro, gerenciar o seu cadastro, tudo falando com o nosso bot. E essas informações, elas passam a compor um mapa daquela região. Tudo georreferenciado. A gente entende as demandas daquela comunidade e passa a buscar apoiadores. Sejam eles apoiadores através de editais, por exemplo, né, de recursos que a gente capta de editais, seja através de uma ação direta por meio de um doador, seja através de uma empresa que esteja, por isso que a gente está falando de ESG, né, uma empresa que esteja atuando e gostaria, a gente recebe muito isso. Onde é que eu quero investir? Onde é que eu invisto? Onde é que eu faço? Bom, então, a gente tem um braço quase de uma consultoria, né, indicando o investimento, né. Carol, deixa eu aproveitar, eu sei que a Júlia tem várias perguntas também, mas... eu falo muito, tá, gurias? Deixa eu só aproveitar, porque essa tua fala final aí, né, da tua resposta, eu acho que nos ajuda também a trazer uma contextualização para o nosso ouvinte, que nós já estamos no 4º ou 5º episódio do podcast, e a gente vem resgatando a cada edição os eventos de maio de 2024. Perfeito. E, então, justificar, né, esse não é um podcast sobre as inundações de maio de 2024, mas por que ela é recorrente aqui para os nossos entrevistados e para nós mesmos, a gente faz alusão ao que nós vivemos com muita frequência, justamente pelo caráter pela aprendizagem que ele nos gerou, né? Então, quando na parte final da tua fala agora, tu menciona a vivência atual da Bonanza, como ela está sendo desenvolvida hoje, acho que ilustra bem para o nosso ouvinte que é sobre isso que a gente está falando aqui, o que a gente aprendeu, o que a gente incorporou. Eu ainda fiquei curiosa para entender ali a negociação com a Defesa Civil ali, mas enfim, depois se tiver oportunidade. Mas isso é bacana, assim, porque são soluções criadas naquele momento, né, quase que num caráter emergencial, ou num caráter emergencial assumido, né, mas que se mantém no tempo e se ressignificam para outros eventos, né, para esse conceito de vulnerabilidade, que a gente pode ampliar para muitas dimensões hoje, e também para outros eventos que a gente vem a viver, porque a gente sabe que não se trata de ser, né, e sim de quando, né? Exato. Já temos pequenas amostras aí nos últimos tempos. Estamos atuando em todas, inclusive. Então, é interessante a gente ver, né, Júlia, como que essas soluções se ressignificam para o tempo, né? Se puder te complementar, é importante a gente entender, né, que naquele momento, isso é uma coisa muito interessante. Porto Alegre tem e vou usar de novo a mesma palavra, um ecossistema de inovação muito pujante, né? O Rio Grande do Sul é o 3º estado mais inovador do Brasil, segundo o ranking do Estadão, que saiu ontem, tá? O que significa essa inovação, né? Significa novos negócios, novas ideias. E naquele momento, gente, um grande polo de inovação, que é o Instituto Caldeira, foi inundado. E todo o Caldeira foi acolhido pelo Tecnopuc. Então, assim, todo mundo veio para cá, né? Todo mundo, né, gente, desse ambiente. Naquele momento,
a gente fez um mapeamento, tá? De quantas iniciativas haviam sido criadas. Foram 702 iniciativas. A gente tem um BI, tá? Olha que artigo interessante. Agora, quantas sobreviveram e quantas conseguiram se manter, né? Exato. É importante dizer também que naquele momento, né, nós nos chamávamos SOS-RS. Nós éramos um site, então a gente coletava esses dados e a gente lançava esses dados num site chamado SOS-RS. A gente entendeu que SOS-RS foi um projeto, foi uma ação emergencial, uma resposta emergencial. Mas o que a gente passou a entender que era necessário, essa postura, essa ideia de inteligência humanitária, o que significa isso, né? É tu usar a lógica da inteligência, da geração de dados, de informação, usar dados para gerar informação, para gerar uma tomada de decisão inteligente, mas voltado para o humanitário. Né, para as necessidades humanitárias, para a ajuda humanitária. E a gente se chama bonança porque é aquilo que vem depois da tempestade. Não dava para ser bonança, porque nas redes sociais e nos sites não dá para botar C cedilha. Então, a gente já nasceu internacional, né? A gente já nasceu estrela. Essa metodologia que a gente desenvolveu, Gurias, é importante que a gente dizer que a gente teve um sponsor, né, nessa trajetória. Temos ainda um sponsor nessa trajetória inteira, que é uma plataforma que chama-se Monday.com. É uma plataforma israelense. Né? Nós temos um estreito relacionamento com eles e o Monday nos cede a tecnologia e tudo que nós desenvolvemos foi usando o Monday inicialmente. Hoje, o Monday atua em 19 países em respostas humanitárias usando a metodologia desenvolvida pela Bonanza. Nesse momento, eles estão nas Filipinas, nos Estados Unidos, no México, na Nicarágua, em Gaza, né? Usando essa lógica que a gente criou de match, de conexão entre quem precisa e quem pode ajudar. Né? Isso tem sido um grande orgulho nosso, né? De poder ter desenvolvido uma lógica que serve ao apoio humanitário, né? E dentro dessa lógica, Carol, naquele momento como a gente vivenciou também toda essa dinâmica, né, das doações, enfim, dos grupos, eu queria te perguntar como que era essa relação com o poder público, assim, no sentido de eles também estavam coletando dados, vocês atuavam em parceria, em conjunto, e hoje, como que está essa relação, assim, para os próximos acontecimentos? Eu vou te dizer que é muito sensível, né? É uma relação sensível. Por casualidade, tanto o governo do estado quanto a prefeitura de Porto Alegre estavam do nosso lado fisicamente, na sala do lado, né? Nós oferecemos o nosso sistema várias vezes. Fizemos vários acordos de cooperação técnicos com Prefeitura, Defesa Civil, Secretaria de Educação, não só de Porto Alegre, nós atuamos em toda a região metropolitana. Hoje nós atuamos em vários estados do Brasil, né? Mas nós temos acordo de cooperação técnica com o Vale do Taquari, com algumas prefeituras, com a Zona Sul do estado, com Canoas, Eldorado, Guaíba. Mas naquele primeiro momento, no momento da Defesa Civil ali, porque as doações estavam na Defesa Civil, nós tivemos muita dificuldade. Muita dificuldade. Os responsáveis da Defesa Civil vieram até nós apresentamos todo o sistema, fizemos reunião com o prefeito e tal, tudo maravilhoso, e o discurso era sempre assim: os voluntários salvaram a cidade. Parabéns. Sim, mas agora as pessoas precisam de ciências básicas ali. Aí tem que fazer o seguinte, tem que abrir um protocolo. Não, tudo bem, a gente abre o protocolo. Mas eu tenho que visitar o lugar. Tá, tudo bem, visita o lugar. Mas assim, a pessoa tá precisando de hoje, tá? O leite é para hoje, né? Então, assim, foi muito, muito delicado. Nós tivemos um grande apoio do Tecnopuc, né? Na figura do Aldir, né? Que pessoalmente fazia muitas interlocuções, mas aí como uma pessoa física que está numa situação de um cargo de monta, de uma liderança. E uma pessoa que tem um olhar humanitário, né? Mas, fora disso, a relação com o poder público é muito limitada. Eu vou te dizer uma situação que aconteceu ontem. Tá? Nós fazemos um mapeamento de escolas. Tá? Nós temos um sistema preparado para que a escola faça um cadastro. Hoje nós temos 147 escolas, é pouco.
né, frente ao montante de escolas que nós poderíamos ter. A diretora da escola faz um cadastro e ela é capaz de informar tudo o que há de necessidades naquela escola. Né? Inclusive, ela pode usar essa página, isso vira uma página, né, um site, ela pode usar esse site para suas ações, para divulgar, para conversar com a comunidade. No entanto, contudo, porém, há uma dificuldade disso. A partir do momento em que ela está divulgando um problema, ela está dizendo uma ineficiência do Estado. E isso não é bem visto. Tá? Então, nós estamos nos reorganizando. Reorganizando a narrativa. Para que isso torne-se um apoio e não um embate. Por isso, Carol, que a gente fala nesse podcast, no nosso grupo de pesquisa em cultura do cuidado, porque nós não temos realmente uma cultura preventiva no Brasil, e não é só aqui no Rio Grande do Sul, né? Embora a gente esteja falando bastante daqui, e dar sentido a isso, né? Quando eu estou tratando de uma questão que está acima da capacidade, da competência gerencial. Nós não estamos questionando a competência de gestão, nem do poder público, nem das organizações privadas, mas assim, nós estamos questionando vulnerabilidades que estão dadas, né? Situações, riscos que estão dados, problemas de comunicação de risco. Então, riscos que estão dados, a melhor das gestões vai enfrentar riscos e vai ter que gerir. Né? Então, isso, é um início de construção de cultura, porque nós não tínhamos essa experiência, né? Aí quando a gente olha países vizinhos, aí a gente fala bastante aqui do Chile ou de outros, né? Que já tem uma cultura muito mais desenvolvida porque enfrentam enfrentam as situações difíceis, os eventos extremos, né? E é um pouco sobre isso, então, que sempre a gente quer tratar. E esse conceito de inteligência humanitária é um conceito que nos chama bastante atenção, né? Entendendo que ele tem um produto bem prático aqui, que é o que tu está apresentando e propondo, e já está conseguindo, né, conseguiu desenvolver nesse contexto e segue desenvolvendo. Como é que tu enxerga esse conceito como um alavancador dessa cultura de prevenção? Assim, como é que ele se relaciona com isso? É muito interessante a gente olhar, né, que no Brasil, não sei se vocês já ouviram uma expressão de que aqui era a terra maravilhosa, que nós não temos vulcões, nós não temos terremotos, nós não temos, né? Mas as coisas mudaram. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Pronto. Exatamente. Né? Exatamente. Tem até uma piadinha, né? Vai ver o que eu vou botar lá dentro, o povo que eu vou... Né? Beleza. Muito bem. Dado esse contexto, eu acho que nós temos uma cultura ainda muito do laissez-faire, laissez-passer, né? Deixa acontecer, vamos ver o que a gente vai fazer. E isso... Eu tenho certeza absoluta, dado as minhas vivências nesse 1 ano e meio, que isso segue. Essa é a cultura. Inclusive dos governos e das organizações, das empresas. No entanto, a gente vê algumas iniciativas muito ainda na sociedade civil organizada, alertando para essa necessidade de cuidar antes de acontecer. Tá? E eu vejo isso ganhando um pouco mais de força. Tu sabe que, falando de narrativa, claro, eu tenho a minha veia, né, aqui da comunicação, e eu tenho percebido, olha que interessante, tá? Nos fóruns que eu tenho ido, já faz um tempo, eu percebo que as pessoas não querem falar em enchente. As pessoas não querem usar esse nome, essa coisa. Não querem. Pode ser, podemos aqui articular milhões de coisas, trauma, né? É como a pandemia. Negação. E isso talvez dificulte o fato de que a gente precisa se antecipar. Né? Quando a gente fala de defesa civil, a gente fala de um ciclo, né, que começa na prevenção. Então, hoje nós estamos numa tudo certo, né? Nós estamos no momento em que a prevenção tem que estar ativa. O que nós vamos fazer para prevenir? Quando a gente fala de inteligência humanitária, a gente está falando que nós somos capazes, absolutamente capazes, de dizer em qual região, quem está naquela região, o que vai acontecer? Se vai chover, se não vai chover, se vai desmoronar, se não vai desmoronar, quem precisa ser evacuado, quantos animais precisam ser evacuados, quais as escolas que estão naquela região que precisam de atenção. Eu consigo te dizer isso hoje, agora. A quem interessa essa informação? A quem interessa? Na minha cabeça, no meu mundinho, a qualquer cidadão. Inclusive, a quem decide
né? Quem tem força, Especialmente quem decide. quem tem força para mandar um barco Isso. para lá, Helicóptero. um helicóptero naquela região, ou até tirar as pessoas antes. Como aconteceu agora na Suíça, na Suécia, não sei se vocês viram, desmoronou lá eles tinham tirado até as vacas de helicóptero. Sim, sim. Né? Isso é inteligência humanitária. Sim, ela não é uma resposta para o acontecido. Pro desastre, né? Pro desastre. Uhum. Ela é antecipatória. Posso usar ela no desastre? Evidente, especialmente porque a gente sabe que há um grande investimento de recursos, né? Quando acontece... Agora, gente, quantos bilhões o Estado recebeu, né? Para mitigar as ações das enchentes? Como é que eu invisto esse recurso? Quem merece primeiro? Quem precisa antes? Aonde investir? Eu vou te dar um exemplo, para mim, é o mais claro do que a inteligência humanitária, de como ela afeta uma crise. Tá? Vocês devem ter visto várias vezes doações que chegavam em caminhões, em jamantas. Não tinha nem onde colocar. E não tinha onde colocar. E aí, o que a pessoa fazia? Ela ia para uma comunidade. E distribuía. E ela abria o caminhão. Vocês sabem que eu fiz um doutorado em ajuda humanitária, né? Nesse 1 ano e meio, com a vivência prática. Eu descobri, só perguntando, tá? Eu não descobri o fogo, né? A roda. Que quando o caminhão chega, ele vai para uma região que é a mais nobre daquela comunidade. Tá? Quem mora ali, naquele lugar onde ele chegou, teoricamente, não precisa, ou precisaria menos. Quem está dentro da invasão, da favela, que está morando, da ocupação, que está morando com chão de barro, com papelão, e existe, tá? Existe, inacreditavelmente existe. E a informação nem chega nele, de que aquele caminhão está lá. Então, ele não consegue... Ele tá tão fora do sistema que ele não consegue nem chegar na ajuda humanitária. O que a gente faz, o que a gente pede para os nossos doadores? Eu vou te dar o endereço da pessoa. Tu vai lá, o líder vai lá contigo. Não precisa ir tu, né? Mas a gente vai entregar para a Júlia, na rua 2, endereço X. Isso faz com que a Júlia, além de ter um pouco mais de dignidade, de não precisar ficar na fila da cesta, né? Isso gera uma sensação de que ela está sendo vista, de que ela é uma cidadã dentro desse contexto, que ela está no momento de precisar de ajuda, né? Ela está no momento de vulnerabilidade, mas ela pode sair. Ela pode sair. Mas ninguém sai da vulnerabilidade se precisa lutar pelo prato de comida de amanhã. Eu acho que esse ponto é fundamental, assim, nessa conexão com o trabalho que a gente vem desenvolvendo em comunidades, assim, essa ideia da cultura do cuidado, a gente tem percebido muito isso, que as comunidades, elas têm esse principal anseio de se sentirem vistas. Então, em um momento naquele momento que a gente vivenciou das inundações, enfim, a gente percebia que existia muito essa ideia de nós vamos levar a ajuda, mas a ajuda vai estar lá naquele local e se tu tá precisando, vai lá, fica na fila. E a gente presenciou isso, eu presenciei famílias uma manhã inteira na fila para chegar na sua vez não ter mais a doação, porque foi mal calculado, porque não tinha, sabe, não existia essa inteligência para entender o que de fato aquela comunidade precisava. Ou pessoas que entram várias vezes, eles brigam, né? E entram várias vezes na fila. A mesma família entra várias vezes com pessoas diferentes. E aí exato, e aí já se tem esses pré-conceitos por parte de quem está gerenciando aquelas doações, então já não vamos mandar tanto, eu ouvi isso, não vamos mandar tanto para aquela região porque a gente vai ser saqueado, mas é claro, gente. Mas é claro que vai, e as vai pessoas estão comendo lixo, Exato. Então se chegar alguma coisa, então assim, é muito disso, dessa conexão da inteligência dos dados com a perspectiva da visibilidade, né? De tirar as pessoas da invisibilidade. Tu sabe, Júlia, que a gente aprendeu muitas coisas, né? Uma delas é que o doador sozinho, ele não entra na comunidade, né? Ele não entra. Ele vai ser saqueado mesmo, né? Então, assim, tu precisa da comunidade. A comunidade tem que estar contigo. A gente não sabe mais do que eles. Né? Isso é assim, é o princípio básico da ajuda humanitária, né? Ouvir. Ouvir quem está lá. Eu não sei mais do que eles precisam. Então, como é que eu vou dizer
vou chegar lá com um caminhão com... Como aconteceu, gente? Com quilos e quilos de edredons brancos. Só arroz, né? Eu acompanhei Só arroz. um caminhão lotado de arroz e a comunidade precisava de qualquer coisa, menos arroz, Sim, né? a comunidade onde eu estava inserida, as pessoas estavam limpando suas casas, é um bairro muito afastado, e as pessoas chegavam com cestas básicas, mas as pessoas não tinham tem como fogão, cozinhar. exato. Então, tinha que chegar lá com sanduíches, para a tem pessoa água. parar, não tem água para lavar a mão, então tu já tinha que chegar com aquela Comida com aquela pronta. situação gerenciada para ajudar mesmo. Isso é outro princípio da ajuda humanitária, tá, gurias? Assim, existe uma lógica da doação. A primeira lógica da doação é não doe itens, doe dinheiro. Primeiro porque tu ajuda aquela comunidade a se reerguer, o comércio local a circular, e tu dá dignidade para a pessoa, para ela escolher o que ela quer. Eu preciso de água, eu vou comprar água. Eu preciso de arroz, eu vou comprar arroz. Agora, se eu chego dizendo, não, tá aqui o arroz, ó, toma, come, né? Mas e o fogão, e o gás, Exato. e a panela, Exato. e o prato? Então, numa das etapas da ajuda humanitária, a gente sabe que existe a necessidade de uma cozinha solidária, por exemplo. De uma cozinha comunitária. Existem várias organizações que fazem isso, inclusive continuam atuando aqui no Rio Grande do Sul. Mas para isso, tu tem que ter um checklist de coisas, né? Então, tu tem que observar questões de saneamento, questões de saúde, questões de água, questões de acesso. Como é que eu vou chegar? Como é que a comida vai chegar? Aonde vai chegar? E isso, gente, vou dizer para vocês, isso tudo já existe. Tudo isso já existe, só que a gente não sabia, né? Porque a própria comunidade, a gente está aprendendo muito também com a nossa incursão nas comunidades, e nós vamos a duas comunidades muito diferentes entre si. A comunidade, na verdade, a comunidade sobreviveu porque ela se organizou e a partir do funcionamento pré-existente, né? As pessoas sabem quem pode ajudar, onde elas podem buscar, quem está precisando mais. Elas conhecem, é muito interessante isso, porque é um mapeamento intuitivo e é um mapeamento espontâneo. Conhece aquela família que tem um filho cadeirante, que tem dificuldade de deslocamento, um idoso. A gente acompanha ali na Cidade Baixa as inúmeras casas de idosos que a gente não sabia, eu pelo menos não sabia que existiam, né? Que estão lá escondidinhas. Ficaram lá à mercê de quem lembrava que elas existiam. Isso, e o vizinho teve que... E o vizinho ajudou. E tu sabe que isso é outro princípio da ajuda humanitária, né, gurias? A primeira ajuda é do vizinho. E a gente, dentro da ética do cuidado, que é uma dos nossos fundamentos teóricos, a gente trabalha lá com 4 fases do cuidado, né? E quando tu traz os princípios da ajuda humanitária, eu fico vendo o quanto eles têm diálogo, né, com essas fases, né? Que é perceber que alguém precisa do cuidado, se sentir apto para cuidar, né? Porque o que tu nos dizia no início, teve muita gente bem intencionada que atrapalhou, né? Assim, exato. Falando de forma bem direta. Exato. Então, assim, bom, eu tô apto, eu tenho competência para cuidar, né? Exercer o cuidado efetivamente e depois entender se o cuidado foi efetivo e entender as respostas do cuidado. Então, eu vejo que a gente está como se a gente estivesse engatinhando, né, Carol, nesse tema no Brasil, no Rio Grande do Sul. Eu acho que no mundo, em alguns lugares, né? Quando a gente olha o que tem acontecido na Espanha, na Europa de forma geral, de forma recorrente, né? As queimadas agora, a gente... Em Portugal. Em Portugal e na Espanha. Nos Estados Unidos, né, gente? Com as queimadas absurdas, né? A gente atuou em Los Angeles, né? Durante as queimadas. A gente está em Portugal atuando agora também, né? Então a gente vê o quanto nós temos que avançar e estudar e aproximar não só essas abordagens teóricas, mas essas soluções construídas a partir da... Se eu puder dar uma dica, uma sugestão, né? Tudo que eu conheci depois, né, gente, da enchente, mas existe uma organização internacional chamada Esfera, né? A Esfera, eles se propõem a criar protocolos, né, manuais de ajuda humanitária. E tem vários, né? Eu tive a sorte, né, de encontrá-los e encontrar uma organização que é representante chama Manual Esfera, do Manual Esfera aqui no Brasil. Eles estavam aqui, não são maristas, mas são Fraternidade, Irmandade, não vou me lembrar todo o nome, tá? Depois eu posso passar direitinho. Por favor, e a gente coloca na descrição do nosso vídeo. Eles vieram para cá, nos ajudaram muito. E eles nos treinaram para o Manual Esfera. O que é o Manual Esfera, gurias? O Manual Esfera é um livro, é um protocolo de ajuda humanitária emergencial para a criação de abrigos.
Nossa. Né? Tu tá entendendo? Isso existe desde a década de 80. Sim. Tudo isso que está dentro da grande categoria da comunicação do risco, né? A própria ONU manualizou tudo isso na década de 80. Então, o conceito de comunicação de risco é da década de 80. Exato. Mas a gente nunca precisou dele, né? Então, a gente não desenvolveu a cultura. Ou a gente achava que não precisava, A gente né? achava que não precisava. Não, exatamente isso que a Carol comentou, é muito do que a gente vivencia na comunicação de crise mesmo, assim, de chegar nos lugares, vamos conversar para ver, não vamos falar porque, né, existe ainda uma resistência, porque a resistência é a exposição, a gente pensa no poder público, por que não... Gente, isso seria uma grande ferramenta para contribuir com o poder público, mas como expõe questões de, né? E aí a gente está pensando muito mais. Eu ouço isso, deixa que a gente vai fazer o nosso. Sim, mas quanto tempo, né? O tempo do poder público é diferente do E tempo, socialmente isso é explicado, porque os grandes eventos, ou os eventos extremos, eles atingiam aquelas pessoas já vulnerabilizadas, né? Então, bom, o que aconteceu da pandemia para cá? Do mundo. O risco se democratizou, não o impacto do risco, né? Porque toda vez que eu digo isso, eu tenho que fazer o senão, porque eu já fui cancelada em alguns espaços quando eu digo que o risco se democratizou. É o que a gente vê no arquipélago aqui, né? A parte afetada é todo o arquipélago, né? Exato. Então, o lado das mansões e o lado dos casebres. Então, o risco se democratizou. O impacto continua sendo absolutamente assimétrico, mas o risco hoje está presente e as pessoas começam a prestar um pouquinho mais de atenção nisso, né? Porque... E é interessante entender também, eu ouço muito isso, né? Mas aquelas pessoas não deveriam estar lá. Sim. Vocês ouvem isso, né? Sim, todo o tempo. A gente tem que entender também uma questão, assim, ser menos etnocêntrico, né? E olhar para o nosso mundinho e determinar onde é que uma pessoa deveria viver ou não. Entender as questões de acesso à habitação, que é um grande problema no Brasil, mas também entender uma outra questão, que é a relação de uma comunidade com o seu território. Né? Assim, a gente fala... Hoje a gente atua com comunidades indígenas, né? Para vocês saberem, existem 21 aldeias em Porto Alegre, tá? Qual é a relação de uma comunidade com o seu território, o quanto aquilo pertence à identidade daquela comunidade? O caso das ilhas é exatamente isso. E, assim, eles estão lá há séculos. Assim, não foi assim, né? Os indígenas já habitavam aquela região. Ou seja, existe toda uma tecnologia social para se viver com a subida e a descida do rio. O problema não é esse. O problema não é esse. As pessoas podem viver nas ilhas. Como é que a gente vai apoiar uma vida sustentável naquela região? E tá tudo certo. Claro, a gente sabe que existem regiões que são mais alagadiças, que são mais, né, propensas. Ok, o que a gente vai fazer? Tapar o sol com a peneira não vai resolver. E as pessoas vivem onde está o seu sagrado, né? Elas vão voltar para lá, né? De um jeito ou de outro vão voltar. Então, é isso, né? É uma visão autoritária sobre a cultura e sobre a subjetividade das pessoas. Etnocêntrica, né? Dentro dessa ideia, desculpa, Rosângela, mas só uma perguntinha. A solução que vocês desenvolveram, essa inteligência de dados, ela acompanha também as pessoas que precisaram se mudar de comunidades e acompanha... elas mudaram, elas moravam numa casa, foram morar num apartamento. Quais são as necessidades que... Estão fazendo um estudo exatamente sobre isso agora, assim, junto com nossos parceiros da Cruz Vermelha. Vocês devem estar acompanhando os índices de deslocamento, né? O Rio Grande do Sul perdeu uma percentual relevante de população. 80 mil pessoas, mais 80 especificamente. mil pessoas, exatamente. E tem um outro dado que a gente vê muito pouco, que são as incidências de doenças após os eventos. Então, assim, a gente teve um aumento da dengue em função da enchente. A gente teve um aumento de doenças respiratórias em função da enchente. E isso também causa um impacto econômico na região afetada. Então, porque as pessoas ficam mais doentes, as crianças vão menos para a escola, o posto de saúde está mais cheio, eu preciso de mais medicamentos. Ou ainda não foi reconstruído. Então, assim, esse evento, ele cascateia uma série de eventos posteriores. Acompanhar o cidadão é fundamental para entender porque assim, quando a gente fala em impacto,
Gurias, a gente está falando de uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo. Então, os nossos coletas de dados, elas são longitudinais. Eu não coleto o dado num dia e vou embora, tiro uma fotografia, né? Eu passo a estabelecer um relacionamento com aquele cidadão. E várias pessoas me perguntam, mas como é que tu garante que eles vão responder? Né? Eu não garanto que eles vão responder. Mas a gente cria estratégias para que ele responda. E qual é a principal estratégia? Ajuda. Ele perceber que aquilo tá... Faz diferença na vida dele, Faz diferença né? na vida dele. O que eu quero dele? Eu quero o dado. Eu quero a informação. Para que ele me dê o dado, eu preciso ajudar ele. Eu preciso dizer... É uma troca, né? É uma troca. Porque senão é impositivo e autoritário. Exatamente. Ele diz, por que eu vou fazer isso? Tu quer vender meus É dados? utilitário, né? Vai me usar. A gente estava falando aqui de Apesar dados, das né? pessoas darem seus dados para as grandes big techs de graça. De forma mais voluntária, né? Exatamente. A gente tem toda uma preocupação, né, com LGPD, assim, tem toda uma questão muito relevante, né? Por exemplo, a gente tá... Eu falei do Monday.com, né? A gente teve uma questão bem séria com eles, que é os nossos dados não podem ficar fora do Brasil. Ah, perfeito. Eles têm que ser armazenados dentro do Brasil. Então, a gente teve que trabalhar com eles para remover o banco de dados para dentro do Brasil. Tem uma questão nós somos os controladores dos dados, então a gente renova o dado a cada período com o cidadão, para que ele diga, eu quero ou não quero continuar com o meu dado ali. Se ele não quer, a gente anonimiza tudo e a gente segue usando o dado agregado. Eu não sei quem é, mas eu sei que uma pessoa no bairro do Humaitá tem cadeira de rodas. Mas eu não sei quem é, qual é o telefone, eu não sei. Mas eu tenho o dado agregado. Isso eu consigo manter. Carol, nossa produtora, a Thaís Ribeiro, já nos avisou aqui, né, que já fez o sinalzinho aquele, né? E infelizmente o tempo passa rápido quando a conversa é boa, poderíamos né? continuar, Mas né? eu tenho certeza que fora do ar a gente continua aqui, né? Já tive ideia para uns 2, 3 artigos durante a nossa conversa. Eu quero te agradecer muito, né? Quero te agradecer muito a generosidade de estar aqui com a gente, né? De contar essa história tão bacana e que está só começando, né? Eu tenho certeza que é tanto conceitualmente quanto como solução tecnológica, nós temos aí alguma coisa que vai ter uma longevidade muito expressiva, porque a sociedade necessita, né? E preciso ler aqui, Júlia, a ficha técnica do nosso podcast, que a gente relembra aqui a cada final de episódio, né? Então, na produção, como já mencionei, tá a nossa colega pesquisadora também, Thaís Ribeiro. Nossos pesquisadores, os pesquisadores que compõem esse grupo, então, além da Júlia, eu, mais a Thaís, nós temos o Abner Freitas, a Idil Brites, a Carolina Reverbel, o Eric Nogueira Becker, a Franciele Falavinha, a Janes Loureiro, o Leonardo Tomé, a Luana Chinazo, a Patrícia Strelov, a Rafaela, olha, a Rafaela Redim, conta para ela depois que eu troquei o nome para Renata, e a Silvia Marcuso. Então, esse é o grupo. Agora a gente está em plena fase de renovação do nosso grupo, recebendo novos pesquisadores. Vários nomes conhecidos, inclusive. Recebendo novos pesquisadores, inaugurando agora um laboratório de comunicação de risco, né? Que acaba de ser aprovado aí pela universidade, pelo CNPq. Parabéns. E vamos trabalhar. E também entendemos que estamos só começando, né, Júlia? Exatamente. Aproveitar o gancho para renovar o convite para todo mundo que está nos ouvindo. Carol, para nos acompanhar nas redes sociais. É só colocar lá o @cuidar_com no Instagram e no LinkedIn e acompanhar as nossas pesquisas acadêmicas e os nossos bons diálogos aqui que a gente constrói no nosso podcast. Obrigada, Carol, pela presença. Obrigada, Gurias. Eu gostaria muito de agradecer, né, claro, em meu nome, em nome de todos os voluntários que atuaram, né, durante a enchente e seguem atuando, né. Eu convido também todas as pessoas que tiverem interesse em atuar com a inteligência humanitária que procurem as redes sociais da Bonanza. Todas elas são bonanza.ong. Nós temos LinkedIn, Instagram, site. Podem me procurar também pessoalmente, Caroline Vanzelotti, em qualquer uma das redes. Nós temos uma questão interessante do voluntariado, né? Que o nosso voluntariado pode perfeitamente ser remoto, de qualquer lugar do planeta, né? Então, pessoas interessadas em apoiar com a sua expertise, né? Por favor, nos procurem que vão ser muito bem recebidos. Obrigada, Gurias. Muito bem, gente. Até a próxima. Seguimos juntos aí. Tchau, tchau, gente.